Ei, virtuosa, tudo bem? Essa é a parte 2 do tema Acorda pra Vida. Acorda pra vida. Acorda. Saia desse modo sobrevivente de viver. Isso é um estilo de vida aquém. Isso está longe do plano original. E o que é um plano original? É simplesmente você começar a viver de um jeito consciente das tuas decisões, daquilo que você faz. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais na questão das atividades que a gente desenvolve. No último vídeo a gente conversou um pouquinho sobre esse acordar para a vida de um modo mais anestesiado, de um jeito de vida que é mais automatizado, mais inconsciente. Eu acabo sendo meio que atropelada pela quantidade de atividades que eu tenho que fazer. Mas hoje eu quero pegar esse acorda, a palavra, e a gente ir para um segundo conceito, que é o que eu chamo de acordos. Acordos mesmo. Quando você fala de acordos, você está falando de um contrato que é feito. E eu preciso que você comece a refletir. Será que você tem feito acordos irresponsáveis consigo mesma? Você precisa entender isso. Isso está na base de um jeito virtuoso de viver. A gente já entendeu que nós como adultas, temos muitas responsabilidades. Mas nós também precisamos inserir atividades que sejam prazerosas. E hoje eu quero falar sobre 2 grupos de atividades e eu preciso que você preste atenção. O que anda acontecendo na tua vida? Porque essas atividades, elas vão também sinalizar se você tem vivido no modo de vida automático. E o que é isso na prática? Existem 2 grupos. O primeiro grande grupo é o que nós chamamos de atividades viciantes. E o que seriam essas atividades? São atividades que se apresentam de forma exagerada. Elas vêm em uma grande intensidade, a ponto de trazer prejuízos em outras áreas da minha vida. Então, são atividades que elas vão impactar, por exemplo, os meus relacionamentos. Então, eu estou fazendo algo que teoricamente é prazeroso para mim, mas isso acaba repercutindo no meu relacionamento. Isso acaba repercutindo na prática do autocuidado. Eu acabo prejudicando o meu sono, eu acabo prejudicando a minha alimentação. Pode trazer prejuízos no meu trabalho ou nos estudos, se você é uma estudante, porque os níveis de atenção e concentração, eles começam a se alterar. São atividades que têm altas doses de dopamina. E aí, todos eles são comportamentos que a gente poderia evitar. Eles não precisam estar presentes. Então, a gente tem atividades viciantes, que aí vocês entendem as que são ilícitas, por exemplo, uso de drogas, mas eu não quero falar sobre essas atividades ilícitas. Eu quero falar sobre atividades que fazem parte da nossa rotina e que a gente simplesmente está colocando essas atividades justamente porque nós estamos vivendo um estilo de vida que ele é um fardo. Comece a refletir sobre isso. Por exemplo, redes sociais. Hoje a gente sabe que a internet, a tecnologia, as redes sociais, elas são muito interessantes. A gente consegue falar com os amigos que moram do outro lado do mundo, a gente consegue ter acesso às informações. É uma riqueza de conteúdo que as redes sociais trazem pra gente. Mas quando elas não são bem dosadas, elas também podem ser um grande problema na nossa vida. E eu queria que você refletisse um pouquinho. 1 minuto. Você sabe que é impossível ficar 1 minuto. Mas presta atenção quando você está, por exemplo, numa rede social e você começa a rolar o dedo e aí você começa a ver a timeline, a quantidade de informações que você recebe em 1 minuto. Você percebe? É um hiperestímulo. E aí hoje nós temos aqueles vídeos, os videozinhos curtos. Quando a gente vê, já se passaram 10, 15, 30 minutos. O que está acontecendo lá? Você está sendo hiperestimulada. E essa hiperestimulação, ela gera dopamina. E essa sobrecarga exagerada, esse exagero na produção de dopamina, isso traz prejuízos a médio prazo. E é muito difícil alguém conseguir controlar quando está exposta a atividades hiper prazerosas. Isso acontece, por exemplo, com a alimentação também. Então, alimentos que têm altas doses de carboidrato, de açúcar, de gordura e alimentos que são baixos em teor nutritivo. Você percebe? A gente está, então, buscando prazer pela alimentação, mas isso começa a interferir, por exemplo, no meu ganho de peso.
Ou eu estou buscando prazer nas redes sociais, vamos pensar nesses videozinhos que vocês sabem muito bem o que eu estou falando, e isso acaba prejudicando o meu relacionamento dentro de casa. A gente pode pensar também no álcool, que é uma droga lícita. Então, qualquer atividade que envolva exagero, alta produção de dopamina, e por que eu gosto de falar dessas atividades? Elas são prazerosas, isso é fato. Mas elas são atividades que elas fazem parte, elas são acessíveis a qualquer pessoa. E você precisa começar a prestar atenção. Que tipo de atividades prazerosas você tem puxado para a tua vida? Essa é uma reflexão que vai fazer com que você comece a tornar consciente as tuas escolhas. E aqui a gente precisa entender, são atividades viciantes. Há algum tempo atrás, a pornografia, por exemplo, ela era mais difícil. As pessoas precisavam ir numa banca de revistas, elas precisavam comprar uma revista, tinha um certo constrangimento. Hoje é um clique. Então, a gente começa a ver atividades que elas são extremamente acessíveis, mas elas são extremamente perigosas. Elas viciam muito rápido. E elas começam a trazer prejuízos em outras áreas da minha vida. É o que nós chamamos de atividades viciantes. E eu preciso que você reflita. Será que ao longo do teu dia, porque você começa a dizer, não, mas eu mereço isso. Mas começa a prestar atenção. Será que esse é o tipo de atividade que é mais adequado para você? Mas então o que seria isso, Simone? Aí nós vamos falar do segundo tipo de atividades, que são atividades naturais. E quando a gente fala de atividades naturais, nós estamos falando de atividades que são inerentes ao nosso jeito de ser. Olha aqui como é importante você prestar atenção, porque você começa a conhecer melhor as suas zonas de interesse, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Isso te ajuda a lapidar o próprio comportamento. Eu acho incrível quando as pessoas começam a dedicar tempo lapidando a si mesmas. Porque o conhecimento, ele vai fazendo, e aí especificamente nesse caso, o autoconhecimento, ele vai fazendo com que você comece a se sentir cada vez mais segura e mais confiante. Olha aqui um pilar de uma mulher virtuosa. E isso vai impactar absurdamente as escolhas. Mas o que seriam então essas atividades naturais? Eu já entendi que tem a ver com o meu jeito de ser. Então, eu não posso dizer que aquilo que é bom para mim vai ser bom para você. Mas a gente pode pensar aqui, juntas. Por exemplo, para algumas pessoas, ler um livro é extremamente prazeroso. Para outras pessoas, preparar um alimento, isso é extremamente prazeroso. Para outras pessoas, se envolver em determinados assuntos ou se envolver em determinadas ações que tem a ver com voluntariado, que tem a ver com prestar serviço de maneira voluntária, de ajuda ao próximo, percebe? É muito particular isso. Mas eu preciso que você comece a prestar atenção. Atividades naturais são atividades que têm a ver com os nossos gostos e preferências. Não é porque fulana faz, eu vou fazer também. É porque eu gosto. Tem gente que pensa assim, ai, mas é muito chato cozinhar. Mas eu gosto tanto de cozinhar. Ai, mas livro é muito chato, eu gosto de séries. Aí eu preciso que você comece a entender. As atividades, elas podem ser atividades que vão lapidar o meu comportamento. Ou elas podem ser atividades prazerosas, no caso, que são vazias. São atividades que não necessariamente elas estão me levando a desenvolver, a lapidar ao crescimento. Eu não estou falando que a gente não vai colocar atividades vazias, ok? Mas eu preciso que você comece a refletir. Nós temos um estilo de vida em que nós temos muitas obrigações. Então, é necessário que entrem atividades prazerosas. E agora você já entendeu. Existem atividades prazerosas que elas são viciantes. E eu preciso tomar muito cuidado com elas, porque, na verdade, elas estão sinalizando que eu estou cada vez mais me distanciando do meio. E eu estou trazendo prejuízos para a minha própria vida. Porque são atividades que elas vão impactar em outras áreas da minha vida. Então, uma série que você não consegue ter o controle para você desligar a televisão e você prejudica o teu sono, nessa hora eu estou falando, você está envolvido numa atividade viciante porque ela está trazendo prejuízo para outras áreas da tua vida. Entende isso? E aí, quando nós estamos falando de atividades naturais, são atividades que elas vão
produzir aí uma quantidade de dopamina, elas vão gerar prazer, não na mesma intensidade das atividades viciantes, mas elas são saudáveis. Eu preciso que você entenda, tudo o que vem de forma exagerada são hábitos que te tiram da realidade. Atividades naturais são atividades que têm a ver com os nossos gostos e preferências. Então, quando nós levamos um estilo de vida com muitas obrigações e pouco ou nada de atividades prazerosas, nós nos tornamos vulneráveis a buscar atividades viciantes. E sabe o que acontece quando a gente fala em relacionamentos? Olha só, eu estou falando de um modo de lidar com a minha própria vida, eu estou falando de gestão desse mundo externo, que são justamente atividades que eu estou me envolvendo e elas repercutem diretamente no meu relacionamento. Por isso que eu falo tanto do ciclo da autoexpertise. Ele envolve 3 grandes pilares: gestão do meu mundo interno, gestão do meu mundo externo e relacionamentos. Não tem como eu separar. Eu estou separando apenas para efeito didático, mas eles estão completamente conectados. O que eu preciso que você entenda é que pessoas que estão sobrevivendo e elas até têm atividades que geram prazer, mas são atividades viciantes, são pessoas que elas têm uma baixa preocupação empática pelas outras pessoas. Porque é só você pensar comigo, elas estão tão envolvidas no que está acontecendo com elas que elas não conseguem perceber esse outro que está ao lado delas. E começa a refletir sobre isso. Quantas vezes os pais são os últimos a saber que os filhos estão em sérios problemas? Porque eles estão tão envolvidos na vida deles que eles não conseguem perceber o que está acontecendo dentro da sua própria casa. Isso também funciona para relacionamentos conjugais. Uma segunda característica é uma baixa consciência sobre a própria vida. Dentro do ambiente cristão, e eu falo principalmente para mulheres cristãs, a gente tem uma tendência a achar que a gente não pode olhar para a gente. E eu entendo que essa visão ela está muito associada a egoísmo, a você se colocar como mais importante que todo mundo, e não é isso que eu estou falando. É simplesmente você entender que você está com a frequência cardíaca alterada, que você está com a respiração ofegante, que você está triste, que você está frustrada, que você sente raiva. Quantas pessoas perdem entes queridos e elas acabam não vivenciando o processo de luto, negando essa realidade, e elas só vão resolver fazer alguma coisa quando elas adoecem lá na frente. Está na hora de você começar a prestar atenção em relação ao que acontece consigo mesma, com o teu próprio corpo, com as tuas emoções, com os teus pensamentos. Isso está na base para um modo de vida virtuoso. Não é possível eu fazer boas escolhas se eu nem sei quais são os meus gostos e preferências. E quando eu falo de gostos e preferências, não é para você pegar agora esses testes de autoajuda que dizem, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não é isso. É bem mais profundo. É você começar a perceber assuntos que te interessam, é você começar a perceber ambientes em que você se sente bem. E você precisa conhecer isso. Oséias 4:6, ele diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. As pessoas estão adoecendo porque elas não conhecem como funciona o próprio corpo, as emoções, os sentimentos. Uma terceira característica são níveis altos de estresse. Pessoas que se envolvem em muitas responsabilidades e aí elas têm poucas atividades e atividades viciantes, são pessoas que o nível de estresse é muito alto. E aí são pessoas mais vulneráveis, com a baixa tolerância à frustração, são mais impacientes, são mais irritadas. Aí às vezes eu estou achando que é o meu relacionamento, quando na verdade o relacionamento ele só é a ponta do iceberg de um modo de vida aquém daquilo que você poderia estar vivendo. E pior, se existem atividades viciantes, a gente precisa prestar atenção se essas atividades não estão mascarando adoecimento psíquico. E o que seria isso? Um transtorno de humor, uma depressão, um transtorno de ansiedade. Presta atenção, a vida é breve demais e você precisa fazer algumas reflexões. Como é que está a tua rotina? Pensa aí, numa segunda-feira, num sábado, quais são as atividades que você desenvolve? Quais são as atividades que são obrigações?
Mas existem momentos de prazer? Existem atividades prazerosas? E você já tem condições agora de entender, são atividades viciantes? São atividades naturais? Quando a vida é regida apenas por responsabilidades, nós nos tornamos mais suscetíveis a atividades viciantes. Eu preciso repetir isso aqui para que você entenda. Você pode escolher viver um modo de vida virtuoso. E isso significa você estar consciente de como você tem vivido. Isso te gera confiança, isso te gera segurança e isso te ajuda a tomar as melhores decisões para a tua vida. Tudo certo até aqui? Presta atenção, tá na hora de você ocupar o teu papel, vivendo um modo de vida virtuoso. Eu só te digo uma coisa, é libertador. Se você gosta desse assunto, se você gostou desse vídeo, dá um clique aqui, compartilha com alguém que você sabe que precisa desse assunto. Já tá me seguindo? Eu vou estar postando com mais frequência agora vídeos como esse, para que você possa estar lapidando esse jeito único de ser. Você tem uma digital que é só tua aí, aproveita, começa a prestar atenção para você desfrutar de um modo de vida virtuoso. Um beijo grande.